Eu acredito que nunca foi tão fácil ser ANCAP em um país quanto está sendo fácil ser ANCAP no Brasil atualmente. Mais uma vez, a Justiça Estatal dá uma bola dentro. Certíssimo. Quero parabenizar todo mundo que faz parte aí do arcabouço institucional jurídico do Brasil, porque o Nardoni tá liberado, né? Engraçado, justamente no Dia dos Pais. Então eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para todo mundo, inclusive para o criminoso que tem o direito à saidinha no Dia dos Pais após ter matado a filha. E depois de 11 anos a gente tá vendo aí essa chacota. Basicamente isso é uma chacota com a própria civilização inteira. Então eu queria ler aqui para vocês o trechinho de alguns livros. Na verdade, dois livros. A Lei, do Frederic Bastiat, e da Produção de Segurança, do Gustave de Molinari. Esse vídeo vai ser bem curtinho, eu espero, mas vamos lá. Quero ler alguns trechinhos, tá? Pra quem não sabe, a lei ele é dividido em um monte de trechos, tá ligado? São pequenos textos, às vezes de tipo um parágrafo, dois parágrafos. Então tem várias partes que são bem completinhas, bem chutas. Dá pra qualquer pessoa pegar e ler em uma tarde. Ele é bem simples mesmo. E aí uma das primeiras coisas que eu vou ler pra vocês aqui é um trecho que se chama A Completa Perversão da Lei. O Bastiat diz o seguinte: infelizmente, a lei nem sempre se mantém dentro de seus limites próprios. Às vezes, os ultrapassa, com consequências pouco defensáveis e danosas. E o que aconteceu quando a aplicaram a destruir a justiça que ela deveria salvaguardar? Limitou e destruiu direitos que, por missão, deveria respeitar. Colocou a força coletiva à disposição de inescrupulosos que desejavam, sem risco, explorar a pessoa, a liberdade, a propriedade alheia. Converteu-a, a legítima defesa, em crime para punir a legítima defesa. Como se deu esta perversão da lei? Quais foram suas consequências? A lei perverteu-se por influência de duas causas bem diferentes: a ambição estúpida e a falsa filantropia. Esse é o primeiro trecho que eu queria ler para vocês. Vou ler um segundo aqui agora, que se chama Vítimas da Expoliação Legal. E diz o seguinte, só vou ler o início, que esse é um pouco maior. É próprio da natureza dos homens reagir contra a iniquidade da qual são vítimas. Então, quando a expoliação é organizada pela lei, em prol das classes dos que fazem a lei, todas as classes expoliadas tentam, por vias pacíficas ou revolucionárias, participar de algum modo da elaboração das leis. Estas classes, segundo o grau de lucidez ao qual tenham chegado, podem se propor dois objetivos bem diferentes ao perseguir a conquista de seus direitos políticos. Ou querem fazer cessar a expoliação legal, ou inspiram a participar dela. Malditas, três vezes malditas as nações nas quais esse último objetivo domina as massas e estas vêm a deter o poder de legislar. Tem mais um trechinho aqui para vocês que já é da parte seguinte, se chama Resultados da Expoliação Legal. E o Bastiat diz o seguinte: quando a lei e a moral estão em contradição, o cidadão se acha na cruel alternativa de perder a noção de moral ou de perder o respeito à lei. Duas infelicidades tão grandes, tanto uma quanto a outra, e entre as quais é difícil escolher. Fazer imperar a justiça está tão inerente à natureza da lei, que a lei e a justiça formam um todo no espírito das massas. Temos todos forte inclinação a considerar o que é legal como legítimo, a tal ponto que são muitos os que falsamente consideram como certo que toda a justiça emana da lei. Basta que a lei ordene e consagre a expoliação para que esta pareça justa e sagrada diante de muitas consciências. A escravidão, a restrição, o monopólio acham defensores não somente entre os que deles tiram proveito, como entre os que sofrem de suas consequências. E aí tem uma parte aqui que se chama O Destino dos Não Conformistas, tá? E aí eu vou ler primeiro uma parte do finalzinho aqui, depois eu leio uma parte do começo para poder finalizar o vídeo, porque realmente não é um assunto que eu gosto de ficar falando, até porque me causa muita ojeriza quando eu vejo esse tipo de notícia rolando, aflora muito meu pessimismo, ao mesmo tempo que eu acredito que isso faz com que surja pelo menos uns 1000 ANCAPs por dia, só por causa dessas notícias absurdas. Mas vamos lá. De sorte que, se existir alguma lei que sancione a escravidão
o monopólio, ou a opressão, ou a expoliação sob qualquer forma, não haverá necessidade sequer de tocar no assunto, pois como se vai tocar no assunto sem abalar o respeito que tal lei inspira? E mais, será necessário ensinar moral e economia política do ponto de vista desta lei, isto é, na suposição de que ela é justa pelo simples fato de ser lei. E aí, antes de finalizar a lei aqui, eu quero ler um trechinho do livro Da Produção de Segurança do Gustave de Molinari, que também é da primeira metade do século XIX. Isso aqui é uma das partes mais bonitas desse livro. Na verdade, é um dos trechos mais bonitos que eu já li sobre economia, tá? Se chama Competição e Segurança, logo no segundo capítulo aqui. É um pouco maior, mas eu acho que vale a pena dar uma lida para vocês. Se existe uma verdade bem estabelecida na economia política é esta, que em todos os casos, para todas as mercadorias que servem à satisfação das necessidades tangíveis ou intangíveis do consumidor, é de maior interesse dele que o trabalho e o comércio permaneçam livres, porque a liberdade do trabalho e do comércio tem, como resultado necessário e permanente, a redução máxima do preço, e também esta, que o interesse do consumidor de qualquer mercadoria deve sempre prevalecer sobre o interesse do produtor. Assim, ao seguirmos esses princípios, chegamos a esta rigorosa conclusão, que a produção de segurança privada, aliás, que a, que a produção de segurança deveria, nos interesses dos consumidores dessa mercadoria intangível, permanecer sujeita à lei de livre competição, de onde se segue que nenhum governo deveria ter o direito de impedir que outro governo entrasse em competição com ele ou de requerer que os consumidores adquirissem exclusivamente seus serviços. Infelizmente, o Gustavo de Molinari não percebeu que essa conclusão aqui tem uma falha, porque se tivesse concorrência entre os governos, eles seriam empresas, né? Seriam voluntários. Não daria para adequar isso aqui ao significado de Estado. Enfim, agora eu vou voltar aqui para a lei de novo e falar sobre o destino dos não conformistas. Tente levantar alguma dúvida a respeito da moralidade dessas instituições. Você é, dir-lhe-ão, um inovador perigoso, um utópico, um teórico, um subversivo. Você está abalando as bases sobre as quais repousa a sociedade. Ou perguntariam, você dá um curso de moral ou de economia política? E assim eu quero terminar esse vídeo. Quero recomendar para vocês algumas leituras acerca de segurança privada. Vocês podem ler esses dois livros. A Lei é o primeiro livro que uma pessoa deve ler quando começa a estudar sobre libertarianismo. Ele ou Anatomia do Estado, na verdade. Pode ler também Da Produção de Segurança, do Gustavo de Molinari. Você tem alguns capítulos no Ética da Liberdade, no Manifesto Libertário. Também tem o capítulo 12 e 13 do Democracia, Deus que Falhou. E tem o artigo As Falácias da Teoria dos Bens Públicos e da Produção de Segurança, do Hans Hermann Hoppe. O Eto Empire, o Eric, na verdade, o dono do canal Eto Empire, postou o artigo em áudio desse artigo no canal dele. Eu vou deixar aí na descrição também. E, cara, eu fico muito triste porque há um princípio no direito, uma máxima do direito, que eu considero muito bonita, que é faça-se justiça ainda que pereça o mundo. Só que, infelizmente, isso foi subvertido para faça o que o Estado manda, ainda que pereça a justiça. E realmente isso me deixa muito entristecido. Falou.